Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? No nosso artigo dessa semana a gente vai ver o seguinte: outros possíveis usos para o jejum ou jejum intermitente. Vamos lá. Aqui está o jornal no qual o artigo foi publicado. Aqui o título do artigo, o autor do artigo e a data de publicação. Lembrando que o link do artigo vai estar na descrição do vídeo. Então, bora para o paper. Bom, como a gente pode ver aqui, ele é um artigo de revisão e ele tem aí 24 páginas. Botei com as 22, né? As últimas duas são de referência bibliográfica, se não me falha a memória. E, diferente do que eu venho apresentado para vocês, hoje a gente vai fazer um geralzão do artigo, que eu não vou passar lendo as 24, 22 páginas com vocês. Então vamos lá. Quando a gente fala a respeito de jejum intermitente, tem muito a ligação com a musculação, com a maromba, com o fitness, com a perda de gordura corporal, enfim. E nos últimos tempos a literatura tem mostrado outras medidas e outros possíveis uso para o jejum ou jejum intermitente. E aí o autor faz uma descrição do jejum. Aqui ele fala da origem, fala da parte evolucionária, fala da história do jejum. Ele fala dos mecanismos aqui, parte bioquímica, a parte fisiológica, tá? Fala da parte do anabolismo também. Sugiro fortemente a leitura desse artigo, principalmente dessa parte para quem da área da saúde, mexe mais com isso, principalmente nutricionistas, tá bom? E aí ele vem trazendo a parte de que não é somente, o jejum não é somente a trava ali de calorias, né, a restrição de calorias, tá? E aí ele mostra que possíveis combinações de intensidade e frequência que são utilizados em seres humanos. Então, por exemplo, o indivíduo pode fazer jejum dia sim, dia não, ou ele pode ficar um tempo ali sem comer e o resto do tempo ele comer do dia, né? Existem várias formas de se montar uma dieta com jejum intermitente. Não vou entrar nesse mérito aqui, pois eu não sou nutricionista, certo? E ele discorre a respeito disso e ele entra na parte que eu queria chegar com vocês. O capítulo 3, ou ponto 3 do artigo dele, que ele fala sobre doenças ou desordens, né, que o jejum ali pode ajudar a amenizar. A gente tem aqui a tabela 2, que mostra nessa primeira coluna as desordens, aqui as evidências em animais e aqui as evidências em humanos, tá? Então a gente consegue ver aqui primeiro na parte de síndrome metabólica, as evidências em humanos sugerem o seguinte: diminuição da obesidade, melhora da sensibilidade à insulina e alívio ou diminuição da hipertensão. A segunda desordem aqui seria o câncer, e as evidências em humanos sugerem o seguinte: ele ameniza o jejum, ou jejum intermitente, ameniza os efeitos adversos da quimioterapia e também pode proteger as células normais da quimioterapia. E por último, na parte de epilepsia, a gente consegue ver que as evidências em humanos sugerem uma diminuição da severidade e frequência das convulsões. Na parte de neurodegeneração, AVE e esclerose múltipla, a gente não tem evidências diretas, tá certo? E aí as evidências em animais sugerem que tem-se uma melhora ou tem-se algum tipo de ganho com o jejum ou o jejum intermitente, tá bom? Mas a gente tem que ter cuidado na hora de olhar essas evidências em animais. Por quê? Porque a fisiologia e a estrutura anatômica de um rato se difere da nossa fisiologia e da nossa estrutura anatômica. Beleza?
Então pode ser que, por exemplo, na neurodegeneração, essa primeira aqui funcione e essa segunda aqui não funcione em nós, seres humanos. Beleza? E aí ele vai discorrendo dessas desordens aqui em animais e em humanos, tá? E aí eu quero ir para a terceira tabela, que fala de possíveis efeitos colaterais. Vamos descer. Aqui. E como tudo, se a gente abusar ou se a gente não tomar o cuidado na utilização, a gente pode ter algum problema. Nesse caso do jejum ou do jejum intermitente, nesse artigo aqui, a tabela 3 do capítulo 4, do tópico 4, mostra para a gente os potenciais efeitos ou contraindicações aí, do jejum ou do jejum intermitente. Tá? Em pessoas com baixo peso, o jejum ou jejum intermitente pode causar fadiga. Em mulheres grávidas ou amamentando, pode causar insônia. Em idades extremas, ou seja, pessoas ali muito velhas e pessoas muito novas, pode causar náuseas. Pessoas com um alto risco de má nutrição pode causar dor de cabeça. Pessoas com alguma infecção viral pode causar ali uma pré-síncope. Em pessoas com diabetes tipo 1 pode causar dispepsia. Em pessoas com pedras nos rins pode causar ali dor nas costas. E em pessoas com gota pode causar ali dor nas extremidades, tanto de membros superiores quanto de membros inferiores. E aí ele fala um pouquinho dessas contraindicações, dos efeitos adversos, dos casos raros ali, de coisas que já aconteceram, e indo ali para as conclusões do estudo dessa revisão bibliográfica, ele traz para a gente o seguinte, dizendo aqui no início que o jejum ou o jejum intermitente é ele é uma excelente ferramenta para você poder tratar ali a parte neurológica, síndromes metabólicas e etc. Só que aí tem que ter cuidado com isso. Por quê? Porque essa promessa é maravilhosa, entretanto, existem poucos estudos em humanos, tá bom? Os estudos são limitados. E aí são necessários mais estudos para poder o jejum ou o jejum intermitente começar a ser prescrito realmente como um tipo de tratamento eficaz. E aí, aqui tem as referências do estudo. Embaixo. E vamos lá para cima para finalizarmos o artigo. Bom, então, hoje em dia, quando a gente for pensar em jejum ou jejum intermitente, vamos também tentar associar a possíveis tratamentos de desordens ou doenças, tá bom? Não somente na parte do fitness, da musculação, da perda de gordura, essa área mais de academia. E sim, o jejum pode ser uma excelente ferramenta, pode ser uma excelente estratégia para isso. E que a gente também tem que tomar muito cuidado com os possíveis efeitos colaterais que ele pode trazer e também que, apesar de ser bom em alguns casos, ele pode não surtir efeito em outros casos. Beleza? Valeu!